Em Terra Nostra, Francesco e Marco Antônio, após uma longa jornada, decidem finalmente voltar para casa, ansiosos e esperançosos, para reverem Juliana e conhecerem o novo membro da família. De volta ao quarto sombrio, Juliana segura um prato de comida entre as mãos trêmulas, mas não consegue sequer levar um garfo à boca. Com a voz fraca e carregada de dor, ela confessa: "Minha vontade era me levantar e ir embora daqui. E eu perdi completamente a vontade de viver, Dona Mariana. Mas eu nunca, jamais, vou conseguir esquecer isto que eu perdi." Mariana, tentando desesperadamente animá-la com palavras de esperança, responde gentilmente: "Também não fale assim, minha senhora. A senhora é jovem, bem casada e tem toda uma vida pela frente. Vai ver que amanhã mesmo vai estar cheia de filhos pequenos agarrados às suas saias." Nesse momento tenso, Marco Antônio, perguntando imediatamente pela esposa. Sua mãe, Janete, está aguardando na sala com uma expressão sombria e calculista estampada no semblante. Janete, hesitando por alguns instantes, mas acabando por revelar a tragédia inventada, declara com falsa tristeza: "A criança nasceu enquanto vocês estavam fora da cidade. Nasceu morto, Marco Antônio. Infelizmente é verdade, meu filho querido. Sua mulher teve um parto extremamente difícil e a criança nasceu com o cordão enrolado no pescoço. Eu lamento profundamente, Marco Antônio. Eu lamento mesmo de coração. Foi uma fatalidade terrível, meu filho." O filho, atordoado com a notícia devastadora, pergunta imediatamente pela esposa e sobe as escadas apressadamente para encontrá-la. Francesco, perplexo e ainda processando a informação, pergunta sobre como aquilo pôde acontecer, mas começa a desconfiar sutilmente da explicação detalhada de sua esposa. No quarto, mergulhado em silêncio, Juliana permanece com o olhar completamente perdido no vazio. Marco Antônio entra devagar. Aproximando-se cautelosamente da cama, eles conversam em sussurros sobre o triste acontecimento que mudou suas vidas. O marido a envolve em seus braços protetores e os dois choram juntos, unidos na dor compartilhada. Em outro cômodo da casa, Francesco e Janete conversam minuciosamente sobre os detalhes da suposta tragédia. O homem pergunta, demonstrando curiosidade crescente e preocupação genuína: "Mas o que foi feito daquela criança, Janete? Que fim você deu ao pobre inocente?" A megera, cada vez mais enrolada em suas mentiras elaboradas, responde calculadamente: "Eu não podia mandar enterrar no jardim da nossa própria casa, não é mesmo, Francesco? Eu não podia deixar que a Juliana visse o filho dela naquele estado deplorável." Ele se surpreende visivelmente com a explicação pouco convincente e continua questionando-a insistentemente, ainda sem compreender completamente o motivo de tanto mistério em torno do assunto. Janete tenta se justificar com crescente nervosismo: "Eu fiquei completamente desesperada vendo aquela criança nascer morta nas minhas próprias mãos. Foi a única solução que me passou pela cabeça naquele momento terrível." De volta ao quarto, o marido tenta corajosamente animar a esposa desolada. "Foi uma pena imensa, uma pena terrível. Mas a sua vida não pode parar aqui por causa disso, meu amor." A mulher, mergulhada em profunda tristeza, diz que prefere morrer a continuar vivendo sem seu filho. O marido, com o coração completamente cortado, ao ouvir as palavras desesperançosas da esposa, responde gentilmente: "Não fala isso, Juliana querida. Você me magoa profundamente. Eu também estou sofrendo junto com você. Eu queria o seu filho como se fosse meu próprio, você sabe muito bem. Meu pai também está completamente chocado com o que aconteceu, Juliana. Então, seja forte por nós." Marco Antônio segue tentando incansavelmente dar esperança para que ela recupere a vontade de viver. "Quando você se levantar dessa cama e se recuperar, eu não vou deixar mais você ficar trancada aqui nessa casa sem fazer absolutamente nada. Fique boa logo, que você vai trabalhar lá na casa bancária do meu pai. Eu ainda não conversei com ele sobre isso, mas eu tenho certeza de que ele vai gostar muito daí." A italiana sorri pela primeira vez em dias, genuinamente animada com a perspectiva de não ficar mais trancada em casa sem propósito algum. Francesco entra silenciosamente no quarto. Ambos se olham fixamente, com os olhos marejados de tristeza compartilhada e compreensão mútua. Nos corredores da casa, Mariana instrui discretamente os empregados: "Se o senhor Francesco vier a perguntar qualquer coisa, vocês digam que deixaram a criança na roda, na Santa Casa de Misericórdia. Vocês deixaram a criança lá, mas ela já estava morta." Foi a única explicação que me veio na cabeça quando ele perguntou insistentemente. Damião levanta cautelosamente a possibilidade de o patrão decidir ir até a Santa Casa e investigar pessoalmente a história. A megera responde com convicção absoluta: "Ele jamais vai fazer isso, Damião. Imagina só se alguém descobre que saiu daqui uma criança e foi deixada na roda, morta." E adverte severamente aos empregados: "Mas que a Juliana jamais, em hipótese alguma, saiba disso." Ou então, ela vai correndo desesperadamente atrás do filho. De volta ao quarto íntimo, Francesco, visivelmente emocionado,
tenta carinhosamente animar a nora querida. Com ternura paternal, ele declara: "Eu quero ver você de pé para enfrentar a vida, minha filha. Não envergonhe a memória do teu pai, que era um homem forte e corajoso. Então fica aqui chorando até secar completamente suas lágrimas. Mas depois me levanta para enfrentar corajosamente a vida, filha querida. Porque você não morreu, não é mesmo? Entende o que estou dizendo? Eu te amo como minha própria filha." O homem não consegue resistir à emoção. A abraça ternamente e eles choram juntos, unidos pela dor e pelo amor. Marco Antônio se emociona profundamente e confessa a Juliana: "Ele te ama tanto, Juliana querida, que às vezes eu penso sinceramente que você é minha irmã de sangue." Alguns dias depois, Paola dirige-se elegantemente à casa bancária para tratar de assuntos financeiros. Francesco pergunta cordialmente sobre o pai dela e sua família. Marco Antônio, ao ver Juliana finalmente em pé e fora do quarto, a repreende com preocupação genuína. A mulher responde com determinação renovada que precisa ser forte, seguindo fielmente os sábios conselhos do sogro, afirmando com voz firme: "E nada mais nesta vida maldita vai me fazer chorar novamente. E eu vi meu pai e minha mãe serem cruelmente jogados no mar, por causa daquela peste terrível no navio durante a travessia, e eu já chorei por eles tudo o que eu tinha para chorar. Sempre que eu estiver próxima ao mar, Marco Antônio, eu posso jogar uma flor delicada na água, porque lá é o túmulo eterno do meu pai e da minha mãe. Depois, eu vou colocar uma flor também para o meu filho. Eu não me conformo de não saber onde foi enterrado." O homem se irrita visivelmente e diz com a voz firme e decidida: "Quando você um dia jogar flores no mar para os seus pais queridos, jogue algumas também para ele. É porque eu sei que você chora por ele e pelo seu amado Matteo." A italiana o tranquiliza completamente, dizendo com a voz suave, como uma melodia: "E eu não vou mais chorar desnecessariamente, meu amor." Na fazenda vizinha, Rosana briga intensamente com o marido por ele estar trabalhando arduamente no cafezal durante suas horas de descanso. O italiano explica pacientemente que precisa ajudar o amigo querido, que estava gravemente doente. Altino visita Gumercindo na fazenda e conta detalhadamente sobre o incidente na cidade. Daquele entrevero todo que o amigo também presenciou lá na capital da província, sobrou para mim uma pedrada dolorosa na cabeça e alguns dias que fiquei com a memória um pouco prejudicada. Maria, com saudade evidente, pergunta se o amigo viu a filha durante sua estadia na cidade. Altino a tranquiliza gentilmente, assegurando que sua filha está muito bem e em segurança. Eles discutem longamente sobre o desejo crescente de Gumercindo de comprar uma casa na cidade e as promissoras oportunidades de negócio que poderiam surgir por lá. Em outro local, Damião conta detalhadamente a Antenor que se encontrou casualmente com Nana e que ela não acreditou nem por um momento na história do capitão do mato não estar atrás do filho dela. Antenor afirma categoricamente que não está mentindo e questiona com curiosidade sobre onde Nana está vivendo atualmente. Damião acoberta protetivamente a irmã, explicando: "Por isso ela botou o pé no mundo e não deixou nem rastro para trás. Para ela, você continua sendo o temido capitão do mato, a serviço do tal de Gumercindo, e ela tem absoluta certeza de que o maldito está atrás do filho dele." Na venda local, Batista reflete filosoficamente com o esperto menino Tício. "Mas eu fico pensando constantemente, Tício, que esse povo é completamente ingênuo. Eles vieram lá da terra natal deles, atravessaram corajosamente o mar e os oceanos atlânticos para acabar com a vida deles no Cabo da Enxada, aqui nestas terras. Tem momentos que me dá uma pena imensa." O menino astuto e observador provoca maliciosamente o homem. "O senhor tem pena deles, mas rouba eles descaradamente na caderneta de compras." Batista se irrita visivelmente com a sinceridade cruel do menino. "Que conversa é essa agora, seu neguinho mal educado? Eu te corto essa língua lubrificada se você falar bobagem novamente. Você me deixa extremamente nervoso. Já me deu até soluço. E depois, Tício, aqui eu faço exatamente o que o nosso patrão manda fazer. Ele não pode perder essa gente trabalhadora, Tício. Se essa italianada toda fosse embora daqui, ele estaria completamente ferrado." O menino, demonstrando sabedoria surpreendente, responde: "É verdade absoluta. Não adianta ter milhões de pés de café se não tiver quem colher cuidadosamente o fruto, não é mesmo?" Batista fica completamente surpreso com a profundidade da observação do menino. "Do que exatamente você está falando, Zico? De onde você tirou essa ideia?" O menino continua desenvolvendo seu raciocínio lógico. "Se o nosso patrão tivesse que derriçar pessoalmente esses milhões de pés de café que ele possui aqui, ele ia começar hoje e ia terminar quando exatamente? Nunca. Ele ia morrer no meio da derriça e não ia chegar nem na metade do cafezal imenso dele." Batista fica genuinamente maravilhado com a inteligência aguçada do menino, que ainda calculou precisamente quantos anos o patrão levaria para fazer todo o trabalho sozinho. O menino explica pacientemente o cálculo matemático e conclui: "Se toda essa gente junta leva todo o tempo que leva para fazer uma colheita completa,
sem deixar o café se perder no pé. Se não tivesse italiano, nem escravo para fazer isso por ele. 50 anos exatos. 50 anos e alguns meses. E ainda sobrava café maduro no pé. Saber ler e escrever fluentemente, eu ainda não sei, seu Batista. Mas, cálculo matemático, eu sei fazer perfeitamente. Batista responde com orgulho evidente. Eu sei que você sabe muito bem. Você sabe anotar corretamente na caderneta as despesas dos italianos. Mas onde exatamente você aprendeu tudo isso? O menino fica com o semblante visivelmente triste e responde com voz melancólica, contando uma por uma as chibatadas que meu pai levava amarrado no tronco, numa fazenda muito longe daqui. O homem respira fundo e completa filosoficamente. A fortuna dessa gente rica foi construída por dois tipos de pessoas, o escravo e quem planta o café. Mas é assim mesmo a vida. Dias depois, Juliana, demonstrando crescente desconfiança, questiona Damião sobre onde exatamente seu filho foi enterrado. O empregado, visivelmente angustiado com a pergunta, responde nervosamente. O pobrezinho nasceu morto, dona Juliana. Por que a senhora quer ficar sabendo onde ele está agora? O que a dona Janete falou não é mentira alguma. Eu, mais a dona Mariana, levamos o pobrezinho lá para a Santa Casa de Misericórdia e deixamos ele na roda dos expostos. A gente põe a criança lá dentro cuidadosamente e faz essa roda rodar devagar. A criança passa para o lado de dentro. Alguém pega essa criança lá do outro lado e aí ninguém fica sabendo quem deixou essa criança e quem pegou a criança do lado de dentro. Juliana fica profundamente desolada ao saber do destino que foi dado ao seu filho. E vocês deixaram o meu filho lá sozinho? Damião conclui com tristeza. Morto, dona Juliana. Completamente morto. A criança não chorou nenhuma vez. Estava morta, dona Juliana. Morta. Juliana quer saber urgentemente onde fica exatamente a Santa Casa e exige determinadamente que Damião a leve até lá imediatamente. Damião tenta desesperadamente dissuadir a italiana. Não! Não faça isso de jeito nenhum, dona Juliana. Eu não posso fazer isso, dona Juliana. Olha, eu sei perfeitamente como a senhora está sofrendo, dona Juliana. Mas, pelo amor de Deus, não me peça isso. Imagine só o que pode acontecer de terrível. A senhora chegando lá e procurando por uma criança que foi deixada morta naquela madrugada fria. Vai ser o maior escândalo da cidade, dona Juliana. Nem o seu Francesco vai conseguir perdoar a senhora. Se tivesse nascido viva, eu ia ser a primeira pessoa a levar a senhora lá. Juliana confessa timidamente ter pensado que ouviu distintamente o choro do bebê naquela noite. Damião, tocado pela dor dela, conta sua própria história trágica. Um dia eu estava apanhando violentamente no tronco, dona Juliana, por ordem expressa do pai da Madame Janete. De repente, eu percebi que meu filho pequeno contava nos dedinhos as chibatadas que eu levava. O feitor batia com verdadeiro gosto, porque a lei dizia claramente que eu só podia levar 50 chibatadas. Antes eles podiam bater o quanto quisessem, mas depois veio a lei. Aí, a gente só podia levar 50 chibatadas no máximo. E o meu filho, ele contava cuidadosamente cada uma que eu levava. Então, a senhora não me pergunta mais sobre o seu filho. Ele estava morto. Ele está morto. O meu, eu perdi ainda em vida. Eu nem sei o que foi feito dele depois. Juliana se emociona profundamente com o relato e para de insistir sobre o assunto. Damião, completamente desolado, reflete sozinho em voz baixa. Dá uma vontade tremenda de contar toda a verdade para ela. Na mesma tarde, Bartolo reclama do clima escaldante do Brasil com seu amigo Batista. Mas os dias estão ficando cada vez mais quentes, não é mesmo, amigo Batista? Parece que neste país tropical o sol não apaga nunca. Mas quando é que nós vamos ver tudo coberto de branco, igual a minha querida Itália? Batista ri gostosamente e conta com bom humor. Desculpa, mas dá vontade de rir mesmo. Aqui, esses cafezais imensos só ficam brancos na florada quando bate uma geada forte. Não chega a ser neve de verdade. E isso aqui ninguém conhece, ninguém nunca viu. Mas quando cai uma geada das boas, é um desastre completo, porque queima todos os pés de café. Bartolo fica genuinamente curioso, e o amigo continua explicando pacientemente as belezas e as tristezas da geada nos cafezais. O italiano elogia sinceramente o amigo por estar falando tão bem a sua língua, e questiona com interesse. Por que não se planta uva aqui nestas terras férteis? Para fazer o bom vinho, não é mesmo? Quando eu era bambino, na minha Itália querida, eu tomava do bom vinho até na mamadeira. Mais tarde, Gumercindo desabafa longamente com Altino sobre sua frustração crescente de Augusto não demonstrar interesse algum em trabalhar honestamente nas fazendas. Altino explica com fina ironia que o genro trabalha intensamente na política. E ele está indo muito bem até agora. Até o momento não fez absolutamente nada de útil. Mateus se intromete espontaneamente na conversa. Me manda ele aqui, senhor Altino, que eu boto ele para trabalhar de verdade. Mas esse seu genro, senhor Gumercindo,
É um vagabundo de primeira categoria. Em casa, Rosana confessa abertamente a Leonora que não gosta nem um pouco de Augusto. Ele não presta para nada, Leonora. Do jeito que ele trata cruelmente a minha irmã, não pode prestar mesmo. Eu desconfio seriamente que ele tenha outra mulher lá em São Paulo. Na capital, Augusto confessa melancolicamente a Paola que não aguenta mais a vida complicada de ter que se dividir constantemente entre as duas mulheres, mas não consegue resistir aos encantos sedutores da italiana apaixonante. De volta à fazenda, Gumercindo tenta pacientemente entender no que realmente Augusto trabalha durante suas longas ausências. Mateo insiste categoricamente que o cunhado simplesmente não gosta de trabalhar honestamente. O cocheiro experiente de Altino parece genuinamente preocupado por Tizio dormir na senzala e demonstra curiosidade sobre o que exatamente ele faz na fazenda diariamente. Tizio explica com simplicidade: nasci numa fazenda muito longe daqui, mas não quero ficar lembrando constantemente disso. Faço ordenha das vacas de manhãzinha cedo e ajudo o seu Batista na venda durante o dia. Faço absolutamente tudo o que mandam eu fazer. Tizio afirma honestamente não ganhar dinheiro algum por esse trabalho árduo. Então o homem conclui, obviamente: então você é um escravo de verdade? Ele muda rapidamente de assunto e conta: eu fiquei alguns dias lá na capital da província, Tizio, à completa disposição da dona Angélica, que praticamente nunca usava meu serviço. O doutor Augusto me deixou lá exclusivamente a serviço dela, mas quem me usava mais frequentemente era a outra mulher. O cocheiro percebe imediatamente a curiosidade crescente do menino e tenta desconversar. O que eu queria dizer realmente é que vi lá muitos neguinhos espertos que nem você, ganhando dinheiro honestamente, engraxando sapatos de almofadinhas, vendendo várias coisas na rua, e nenhum tinha mais cara de escravo que nem você tem. O menino, como bom fofoqueiro curioso que é, insiste em voltar ao assunto anterior. O senhor falou claramente que o doutor Augusto deixou o senhor lá na capital da província para servir a senhora Angélica. Entendi perfeitamente que o doutorzinho Almofadinha tem duas mulheres diferentes lá na capital da província. Foi exatamente isso que o senhor me falou. O homem fica visivelmente desconcertado, tenta negar desesperadamente, mas acaba confessando sobre a amante secreta de Augusto. Tizio promete solenemente manter segredo absoluto sobre o assunto. Naquela mesma noite, Angélica questiona inocentemente o marido. Acabam sempre tão tarde essas suas importantes reuniões políticas? Ele desconversa habilmente e enrola a mulher com mentiras elaboradas. Não adianta eu explicar detalhadamente, você não ia conseguir entender. Voltando para casa, eu vinha pensando exclusivamente em você, minha querida esposa. Aliás, no meio daquela discussão toda sobre o sexo dos anjos, eu só pensava em voltar rapidamente para casa. Pensava comigo mesmo constantemente: o que exatamente eu estou fazendo aqui? Minha mulher está me esperando pacientemente lá em casa, e eu fico aqui ouvindo tanta bobagem sem sentido. O infiel continua elaborando suas mentiras sofisticadas sobre política, enquanto Angélica permanece completamente ingênua às suas infidelidades constantes e adormece tranquilamente. No dia seguinte, Altino se despede cordialmente de Gumercindo e comete uma gafe tremenda ao tentar elogiar Angélica. É uma pena a senhora Maria do Socorro não estar aqui presente, pois eu gostaria imensamente de fazer um elogio à filha dela, e gostaria que ela ouvisse pessoalmente. O macarrão delicioso da Paola. Já comi muito macarrão lá em São Paulo, naqueles famosos restaurantes de italianos. Nenhum serve um macarrão como o da Paola. Gumercindo fica completamente confuso e pergunta: que Paola exatamente? Francesco e Marco Antônio retornam finalmente da longa viagem, perguntando ansiosamente sobre o estado de Giuliana e ansiosos para conhecerem o novo membro da família. Janete, com um sorriso forçado que rapidamente se transforma em expressão sombria, diz que a criança nasceu, mas acaba brutalmente com a felicidade deles ao revelar a suposta tragédia. A criança nasceu enquanto vocês estavam longe da cidade. Nasceu morto, Marco Antônio. Completamente morto. Na conversa cotidiana entre trabalhadores, Bartolo se pergunta com curiosidade genuína: por que não se planta uva aqui nestas terras férteis? Batista, sempre pragmático, alerta imediatamente o amigo italiano: meu querido amigo Bartolo, rei de Roma, não inventa essa história perigosa que teu patrão te manda embora daqui na mesma hora. Mateu, visivelmente irritado com a situação familiar, afirma categoricamente ao sogro: mas esse seu genro, senhor Gumercindo, é um vagabundo de primeira categoria. Giuliana, ainda mergulhada em profundo choque com a devastadora notícia da morte do bebê, busca respostas desesperadamente por toda parte. Sua dor maternal se mistura intensamente com uma necessidade angustiante de compreender exatamente o que aconteceu naquela noite terrível. Com voz trêmula e os olhos brilhando de lágrimas contidas, segurando firmemente o braço de Damião, ela implora: eu quero saber urgentemente onde fica esta santa casa e onde fica exatamente esta roda que você me falou.
Me leva até lá imediatamente. Lá vão saber me informar precisamente de onde meu bambino querido foi enterrado. Damião, com o coração pesado de tristeza e culpa, nega categoricamente o pedido desesperado da patroa. Altino, ainda se recuperando lentamente da violenta pancada na cabeça, conversa animadamente com Gumersindo, completamente sem perceber que suas palavras confusas estão prestes a revelar o segredo mais bem guardado de Augusto. E diz despreocupadamente: eu lhe digo uma coisa, amigo Gumersindo. Já comi muito macarrão delicioso lá em São Paulo, naqueles famosos restaurantes de italianos. Você sabe muito bem, mas nenhum estabelecimento serve um macarrão como o da Paola. Gumersindo, completamente surpreso e franzindo profundamente a testa, questiona: que Paola exatamente? Que história estranha é essa, senhor Altino? Que história? Altino fica visivelmente confuso, tentando desesperadamente se lembrar. Eu acho que fiz uma confusão terrível. Desconfiado e cada vez mais intrigado, o fazendeiro questiona insistentemente: que confusão exatamente? Minha filha Angélica nunca fez macarrão nenhum em toda a sua vida. Ela mal consegue fazer arroz e feijão básico. Pois é. O senhor disse claramente que tinha um elogio especial para ela. Queria até que a mãe estivesse presente para ouvir o seu elogio. O amigo, percebendo o buraco em que se meteu, tenta desesperadamente escapar do assunto. Acho que eu bebi um pouco demais esta noite. Acho melhor eu me deitar logo, sabe? Gumersindo insiste determinadamente que o amigo fique e conte detalhadamente quem é essa misteriosa Paola. Suspirando profundamente e percebendo que não pode mais esconder a verdade, Altino conta com relutância. É uma moça jovem, uma italiana bonita lá da minha fazenda que virou completamente a cabeça do meu filho, mas isso muito antes dele conhecer a sua filha querida. E bonita como uma diaba sedutora. Pior que isso ainda, fogosa como uma gata no cio. Eu fiz absolutamente tudo para meu filho esquecer-se dela completamente, mas foi completamente em vão. Eu não conseguia de jeito nenhum separar os dois. E continua a revelação devastadora. Desde que se casou oficialmente, meu filho nunca mais voltou à minha fazenda sequer uma vez. Quando ele se casou com a Angélica, ele já tinha levado secretamente a italiana para São Paulo. Eu lamento profundamente ter que lhe falar sobre essas coisas terríveis, mas cedo ou tarde, o amigo ia descobrir toda essa história sórdida. O fazendeiro se declara profundamente decepcionado com o genro em quem depositara tanta confiança. O homem tenta colocar panos quentes na situação delicada. São fraquezas típicas da juventude. Qual de nós não cometeu seus pecados na mocidade? Gumersindo responde com indignação crescente. Mas existe uma coisa sagrada chamada fidelidade conjugal. Mas Altino rebate filosoficamente: mas um amigo sincero pode apontar alguém que tenha exercido essa virtude durante toda a vida? No quarto do casal, Bartolo e Leonora estão deitados lado a lado, mas o sono reconfortante não vem para nenhum dos dois. As palavras inspiradoras de Justino ecoam incessantemente na mente do italiano, despertando sonhos luminosos de uma vida melhor e mais próspera. Ele reflete profundamente e diz à sua esposa amada: mas tem muita terra boa neste país imenso, minha senhora querida. Muita terra fértil. Batista me falou que lá no sul tem italiano como a gente plantando uva e fazendo vinho saboroso. Mas a gente chegou praticamente ontem aqui, Leonora, e só conhece esta fazenda e este cafezal. E mais nada, sabe? Mas se lá no sul tem gente plantando uva, eu queria muito ir para lá para fazer o nosso próprio vinho, cara minha. A esposa se mostra pragmática. Para de sonhar besteiras. Vê se dorme, Bartolo, que amanhã eu tenho que acordar bem cedo. Bartolo continua obstinadamente a reflexão. Temos que juntar dinheiro urgentemente. Temos que juntar dinheiro de qualquer maneira possível. Sabe que aquela gente, o senhor Justino, me disse que tem italiano como nós, já com libras e esterlinas guardadas embaixo do colchão. Leonora se irrita visivelmente e manda ele dormir imediatamente. O marido provoca ela carinhosamente, enchendo-a de beijos apaixonados. Em outro quarto da casa, Gumersindo deita na cama completamente irritado com as revelações da noite. Maria questiona delicadamente seu temperamento alterado, mas o homem não quer responder e desconversa habilmente. No quarto principal, Juliana declara com determinação renovada: eu não vou mais chorar desnecessariamente, Marco Antônio, e eu vou ser forte como uma rocha. O marido responde encorajadoramente: então não chore mais, porque a vida continua seguindo em frente, não é mesmo? A italiana tenta ser genuinamente esperançosa. E vamos ter muitos filhos lindos, não é verdade? Marco Antônio concorda prontamente com um sorriso carinhoso. Ela diz estar genuinamente animada para ir trabalhar na casa bancária junto com seu sogro querido. O marido confirma que ela irá trabalhar, mas só quando acabar completamente o resguardo. Na cozinha da fazenda, Tício entrega o leite fresco para Leonora e sai visivelmente bravo quando ela lhe nega um pedaço de bolo. A patroa alerta imediatamente:
É um negrinho esperto, dona Leonora. Esse negrinho é um verdadeiro capeta, em quem não se pode confiar muito. É um capetinha perigoso. E conta detalhadamente a história de como o menino chegou misteriosamente na fazenda. Ele me apareceu aqui numa noite escura depois que todos os outros negros da senzala já tinham ido embora. Numa bela noite ele me apareceu por aqui e meu marido foi deixando ele ficar. Desse jeito que a senhora está vendo. Dormindo na senzala e comendo os restos de comida quando lhe dão. Vocês, italianos, o estão acostumando muito mal. A patroa deixa Crystal clara a repulsa que sente pelo menino e diz categoricamente que não quer vê-lo na casa principal. Tizio, com ar de mistério e curiosidade, pergunta discretamente ao cocheiro quanto tempo de viagem leva até São Paulo. O homem responde, genuinamente intrigado com a curiosidade súbita do menino. De coche e puxado por esses animais resistentes, eu saí de lá um dia de madrugadinha e cheguei na fazenda do meu patrão na madrugada do dia seguinte. No escritório, Gumercindo confronta diretamente Altino e declara: "Eu não quero me intrometer desnecessariamente na vida do seu filho, amigo Altino. Mas como pai zeloso da minha filha Angélica, eu vou tirar essa italianinha do caminho deles. Eu praticamente obriguei a minha filha a aceitar esse casamento, porque a pobre queria se casar com Cristo. Padre Olavo vinha aqui em casa regularmente, ouvia essa história dela, arrumou até um convento onde ela ia se trancar para o resto da vida. O fazendeiro se mostra visivelmente arrependido e é absolutamente incisivo. Mas, ou eu tiro essa italianinha da vida dele, ou tiro a minha filha da vida do seu filho, e vocês não vão juntar fazenda nenhuma." Alguns dias depois, Gumercindo chega determinadamente à casa de Angélica em São Paulo, com uma missão cristal clara: confrontar Augusto sobre sua traição matrimonial. Angélica fica genuinamente feliz com a chegada inesperada do pai querido. O homem pergunta secamente onde está o genro, e é visivelmente sarcástico quando sua filha diz que o marido acabou de sair. É claro que ele deve estar metido com política novamente. Segundo o pai dele, seu marido vai ser presidente da República, se não morrer engasgado num prato de macarrão. Angélica fica completamente confusa com o comentário estranho. Na casa de Paola, Augusto come o famoso macarrão preparado pela amante e leva bronca quando comete o erro de cortar o macarrão com a faca. Os pais preocupados de Paola conversam longamente sobre a situação extremamente confusa em que a filha está metida. Augusto retorna para casa e encontra Gumercindo esperando pacientemente por ele. A confrontação que ambos sabiam ser inevitável finalmente acontece. No quarto do casal, Francesco não consegue dormir tranquilamente, completamente atormentado por pensamentos sobre seus negócios e questões familiares. Janete tenta insistentemente convencê-lo a dormir, mas o homem confessa estar pensando constantemente no neto morto e no que foi feito dele. A megera fica visivelmente irritada e esbraveja furiosamente com o marido. "Mas eu já te falei claramente, Francesco. A Mariana levou o pobrezinho para a roda da fortuna, da sorte ou de sei lá o quê. Mas estava completamente morto. Saiu daqui morto. O filho da sua italianinha querida nasceu morto. Será que você não consegue entender isso? Mas se você duvida da minha palavra, vá lá e pergunte. Agora confesse que saiu daqui, desta casa, o filho de um italiano que você nunca conheceu, mas que você deixou que o seu filho aceitasse como o filho dele. Eu vim aqui te chamar para dormir no nosso quarto, mas você pode dormir aqui sozinho. Eu te odeio completamente, Francesco Maliano." Francesco não consegue compreender a ira descontrolada da esposa. Na Santa Casa, Madre Teresa lê emocionada uma carta recém-chegada do casal de espanhóis que adotou o filho de Juliana. "Madre Teresa, bendigo as suas mãos sagradas que trouxeram para os meus braços aquela criança que hoje é a razão completa das nossas vidas. O meu marido está encantado com ele a tal ponto que já o registrou como filho legítimo e deu-lhe até o seu próprio nome, Hernandes." As freiras ficam profundamente emocionadas e felizes pelo destino abençoado do menino. Na casa de Angélica, Gumercindo especula cuidadosamente com a filha sobre a frequência com que o genro se ausenta de sua própria casa. Angélica fica visivelmente preocupada com o comportamento estranho do pai, que pergunta diretamente se ela está feliz no casamento. A filha o tranquiliza carinhosamente, mas segue genuinamente preocupada com as perguntas. O infiel chega completamente surpreso, mas tentando desesperadamente disfarçar. "Senhor meu sogro, mas que surpresa inesperada! Como vai, doutor Augusto? Fico muito satisfeito por vê-lo aqui." O sogro o chama para conversar reservadamente e revela a conversa que teve com seu pai. "Eu andei conversando longamente com seu pai. Ele está ainda um pouco confuso por causa da violenta pedrada que ele levou aqui dos italianos. Pois é, imagine que conversando comigo lá em casa, ele trocou o nome da sua mulher. Eu não quero que a minha filha ouça, mas o seu pai a chamou de Paola." Augusto finge surpresa convincente. Pelo amor de Deus, ele deve estar mesmo muito mal da cabeça. Gumercindo continua pressionando implacavelmente o genro. "Está mesmo. Tanto que me confessou que você tem uma italiana com esse mesmo nome, Paola."
O marido de Angélica fica visivelmente desconcertado e responde nervosamente: mas que completa maluquice do meu pai. Aquela pedrada fez mais mal para ele. O meu pai devia estar delirando quando inventou essa história absurda. A única Paola que eu conheço é a arrumadeira do hotel onde ele costuma ficar quando vem a São Paulo. Gumersindo segue implacavelmente: pois a Paola que eu estou falando, doutor Augusto, era lá da fazenda de vocês, filha de um siciliano. Você montou casa para ela aqui em São Paulo antes de se casar com a minha filha. Não adianta o senhor me esconder mais nada, doutor Augusto. Cansado de mentir constantemente, Augusto admite finalmente: está bem, tudo isso é verdade absoluta. Gumersindo faz sua exigência final. E então, como é que ficamos? Eu vim disposto a levar minha filha daqui se você não acabar definitivamente com esse caso, com essa tal italianinha. A tensão no ambiente é completamente cortante. Ambos os homens sabem que chegaram a um ponto definitivamente sem volta. Gumersindo disfarça habilmente e conta a novidade sobre a gravidez de Rosana, deixando Angélica genuinamente feliz. Na fazenda, Maria conta para a filha sobre a estranha reação do marido na outra noite. Quando voltou para o quarto, estava completamente transtornado. Então, ele não quis me dizer absolutamente nada. A filha questiona se a visita do Sr. Altino poderia ter alguma conexão com o estranho comportamento do pai e a vida da irmã na cidade. Eu não achei a minha irmã nem um pouco feliz quando estive na casa dela lá em São Paulo, minha mãe. Eu acho sinceramente que o Dr. Augusto tem outra, e o papai já deve estar sabendo disso. Eu queria ter ido junto com o papai, para saber direito essa história toda. A mãe aconselha a filha a cuidar do próprio marido. E Rosana rebate categoricamente: eu não troco o meu Mateus por 1000 bacharéis. De volta à casa, a sogra destila a expressão de alívio por Juliana ter ido trabalhar com o marido. Pelo menos não tenho que ficar olhando para a cara dela o dia inteiro. E completa maldosamente dizendo que ela só vai atrapalhar. Na casa bancária movimentada, Francesco e Marco Antônio orientam cuidadosamente Juliana em seu primeiro dia de trabalho. Pedem que ela fique sentada e observe atentamente tudo. Augusto garante que vai resolver definitivamente a situação com Paola, mas alega que existe um acordo prévio de seu pai com o pai dela. O fazendeiro não se convence minimamente e declara: eu não quero saber de trato nenhum. Eu não sou um homem de meias medidas, e é bom que o senhor saiba disso claramente, doutor Augusto. Então, onde é exatamente a casa que o senhor montou para tal italiana? Em outro local, Antenor continua pressionando insistentemente Damião sobre o paradeiro de Nana. Damião nega categoricamente ajudá-lo. Vai lá na várzea do Carmo e procura lá. Pergunta para todo mundo lá. Vê se ela voltou a lavar roupa com as outras negras. Antenor afirma desesperadamente: eu não tenho feito outra coisa, senão passar todos os dias da minha vida, Damião, observando cuidadosamente aquela mulherada. Damião tenta encerrar a conversa dizendo: então eu não tenho mais nada a lhe dizer. Agora, até a minha própria irmã Nana está fugindo de mim. O capitão do mato revela informações devastadoras. Ela me contou, Damião. E quando ela saiu daquela fazenda, com o ventre cheio do senhor dela, ela prometeu para a mulher do maldito que se ela tivesse filho homem dele, ela mandava para ela criar. Agora, ela foge de Deus e do diabo, porque nasceu filho homem. Se chamava Maria do Socorro, Damião. A mulher dele, este é o nome da maldita. Damião, eu vou achar a sua irmã Nana e vou arrastar o filho dela comigo. Damião ameaça com firmeza absoluta: eu mato você, capitão do mato. Augusto chega em casa visivelmente perturbado após o confronto devastador com Gumersindo. Angélica fica genuinamente curiosa, mas não consegue tirar informação alguma do marido preocupado. Rosana insiste persistentemente com a mãe sobre suas suspeitas a respeito de Augusto. O papai descobriu alguma coisa terrível do Dr. Augusto. Eu desconfiei dele naqueles dias em que estive lá com a minha irmã. A senhora não se espante se o papai voltar para casa trazendo a Angélica. A senhora fica completamente transtornada com a possibilidade. Rosana deixa cristal claro: eu não suportaria isso do meu marido, apesar de gostar tanto dele. Altino revela ao pai preocupado de Paola que Gumersindo descobriu sobre a situação extremamente complicada entre seus filhos. Anacleto se exalta violentamente, distribuindo ameaças caso passe vergonha, vendo sua filha ser cruelmente abandonada. Finalmente, Gumersindo chega determinadamente à casa de Paola e declara querer falar sobre seu marido. A mulher fica imediatamente desconfiada com a visita inesperada.